Hoje iremos entrevistar a Jussiele, uma mulher de 43 anos. Ela que é filha, irmã, esposa, amiga de poucas pessoas e mãe do João Enzo, o papel mais desafiador da sua vida. Desafiador porque a maternidade chegou de uma forma avassaladora, exigindo dela maturidade e uma força que ela achava que não tinha. Eu costumo dizer que a chegada do diagnóstico do João Enzo na nossa vida chegou como uma escuridão, como se fosse um luto, né? Nos deixou em luto e fez a gente passar, eu e Alderi, por várias fases de tristeza absoluta, de apatia, de depressão, de raiva. O luto daquele filho, que a ideia do jeito que ele vai ser, de como ele vai se portar, de todas as fases, que ele vai jogar bola, que ele vai andar de bicicleta, vai correr, essa ideia preconcebida das crianças que a sociedade, né, nos coloca, nos impõe, aquele filho, ele não ia existir mais. Essa é a ideia que a gente tinha, né, quando recebeu o diagnóstico. E aí essa escuridão, essa apatia foi perdurando, enquanto a gente não tinha conhecimento daquilo, do que é a paralisia cerebral, do que é uma pessoa com paralisia cerebral. A rotina, né, que veio a se seguir com uma equipe multidisciplinar, que vem, junto com eles, vem o famoso laudo, né, onde se descreve todas aquelas terapias, deu medo, né, impactou a nossa vida, a nossa rotina, mas também trouxe luz porque ela vai nos dando conhecimento, vai nos mostrando os avanços, o que a gente tinha que fazer para dar qualidade de vida ao nosso filho. Implementar, colocar todas aquelas terapias num bebê não é fácil. Não é fácil ver outras crianças brincando, né? Numa rotina tranquila, e nosso filho, nosso menino, desde sempre tem uma rotina, né, de acordar cedo, de ir para terapia, às vezes uma após a outra, com o espaço do lanche. A brincadeira passou a ser na terapia, né, porque ele precisava brincar, ele precisa brincar. Nós fomos buscando suporte do plano de saúde, porque a gente tinha plano de saúde e não recebeu esse suporte. Foi necessário solicitar uma decisão judicial, solicitar que a justiça intervisse e nos desse uma decisão judicial para que ele conseguisse ter um tratamento adequado, mais adequado hoje para uma criança com paralisia cerebral, com deficiência motora, né, com o suporte que ele precisava do suporte necessário nessa situação. Nosso suporte familiar, nossa rede de apoio é mínimo, e aí nós tivemos que desde sempre nos sobrecarregar até nos superar ao máximo para tentar suprir, sempre estar presente nas terapias, né, participando, entendendo, executando também em casa. E é preciso que a sociedade entenda que essas crianças, elas precisam de uma rede de apoio. E aquela mãe, ela precisa de uma rede de apoio, precisa estar junto. Abandonar não é a solução, infelizmente é a realidade de muitas crianças. Até depois um pouco da pandemia, nós estávamos muito dedicados
algumas terapias, as terapias motoras, né? A nossa preocupação era o corpinho do João, né? E aí, à medida que ele foi crescendo, né? Entrou na escola, e aí foi outra barreira, né? Cada criança tem suas peculiaridades, né? As crianças com deficiência não é diferente. Então, esse ano foi bem desafiador para a gente. É o chamado ano da alfabetização, que a gente começou, eu pelo menos comecei bem estressada. Eu precisava terminar o ano alfabetizado, né? Mas aí ao longo do ano eu fui entendendo que cada criança tem seu tempo. E João tem o tempo dele. Tem evoluindo bastante. Mas tudo dele, eu preciso entender como é que funciona, né? Ele precisa ter uma consciência fonoaudiológica das palavrinhas, ele precisa ter a consciência de juntar as letrinhas. E assim, eu vou dizer que é uma experiência muito boa, muito boa. Poucas mães têm essa percepção de como é que acontece o processo de alfabetização da nossa língua, né? Eu acredito que essa geração que tá nas escolas hoje e que está convivendo, ela tem muito mais chances no futuro de tornar esse mundo com certeza acessível e inclusivo. Porque elas estão tendo a oportunidade de conviver, de entender, faz parte do mundo delas, as crianças com deficiência. E assim, além de não ter convivido com as crianças com deficiência, falta nelas uma percepção de que nossos filhos, eles precisam estar naquele ambiente e têm o direito de estar no mesmo ambiente que todas as demais. Não há diferença nisso. Eu tenho esperança de que as coisas melhorem cada vez mais. A gente viajando vê que, infelizmente, nós aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos muito aquém de outros estados em termos de acessibilidade, adaptação e receptividade, acessibilidade para as pessoas. Então é preciso desmistificar isso, né, e tratar todos com igualdade, para que no futuro a gente não passe por certas situações que dificultam ainda mais a nossa vida. Então é preciso que a sociedade nos dê apoio, sabe? Nos dê empatia por todas essas situações, não importa o nível, né? Disponibilidade financeira, todos nós vivemos situações que é preciso que a sociedade tenha empatia conosco.